Geralmente eu trago para vocês um tema e a gente desenvolve esse tema durante um trimestre. Mas por causa dessa pandemia, por causa desse período de quarentena ainda que está meio irregular, então eu vou trazer aulas avulsas para a gente estudar a Bíblia com temas variados, tá bom? O tema de hoje é a procura da imagem e da semelhança de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Então, eu quero começar perguntando para vocês: qual foi o ponto máximo da criação do universo? Quem sabe? Tony. Qual foi? O ponto máximo da criação do universo. Sim. Deus não criou tudo, todas as coisas? Deus não criou o universo? Muito bem. Qual foi a coisa mais importante que ele criou? Muito bem. Então ele criou o homem. Agora, o homem foi o ponto máximo da criação. Então vem a pergunta: por quê? É racional? Não. Porque não sei se Dois motivos. Primeiro motivo, certo, porque foi o único da criação que foi feito a imagem e semelhança. E o segundo foi o único que Cristo morreu. Cristo não morreu pelas árvores, Cristo não morreu pelos pássaros, Cristo morreu pelo quê? Pelos homens. Então o ponto máximo da criação é exatamente o homem por causa disso. Agora, o que significa dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus não é homem ou porque ele tem parecido? Vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho nisso. Primeiro, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas nós temos que entender um pouquinho da criação. A primeira parte da criação que a gente tem que entender é que a criação é uma obra da Trindade. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, 26 e 27. 27. É do começo. 26, 27? Sim. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Notem que a primeira coisa importante que a gente nota aqui nessa criação é que quem foi que fez isso? O homem. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai. Os três. No versículo 26, façamos o homem. Então o homem é uma obra da Trindade. Também é importante nós entendermos que toda a criação foi feita somente pela palavra de Deus. Olha só o Salmo, vamos dar um pulo lá em Salmos, para a gente poder entender melhor isso. Salmos, capítulo 33 do livro de Salmos, no versículo 9, diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Como é que Deus fez toda a criação? Ou seja, através da sua palavra. Entendeu? Então ele falou e se fez. Agora, cada parte da criação tem suas peculiaridades. E o homem, como sendo o ponto principal da criação, também tem algo muito particular dele. Vamos no capítulo 2, verso 7. De que o homem? Gênesis 2 e 7. De que foi feito o homem? Foi do macaco? Foi do quê? O homem foi feito do pó da terra. Versículo
7. Não foi de argila, não, sei lá que Deus fez. Vamos ler lá. Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Deus fez o homem então do pó. Tem alguma dúvida disso? Alguém diz assim: mas o homem foi feito. Não. Aqui foi feito pó. Tanto é que quando o homem morre, eles transformam em quê? Cinzas. Volta para o pó. Mas então a gente. Se estou falando de homem, é homem e mulher, claro, né? Do mesmo material que foi feito o homem, foi feita a mulher. É interessante, é importante a gente entender isso, porque algumas pessoas têm a tendência de dizer: porque o homem veio do macaco, o homem foi feito assim. Começam a criar teorias sobre o homem. E a gente olha para dentro das Escrituras e a gente entende que o que Deus fez, primeiro, é perfeito e segundo, é verdadeiro. Então, quando ele diz que o homem foi feito do pó da terra, o primeiro homem foi feito do pó da terra, logo nós entendemos que isso é verdade. E como é que a gente pode provar que é verdade? Porque em outro texto ele diz: vocês são do pó e do pó vocês vão tornar. Quando o homem morre, que ele se transforma em quê? Pó. Em que o homem se parece com Deus. Parecer com Deus não significa que tem a mesma aparência de Deus. Você diz: a Marcela é semelhante ao Lucas. Então você está falando de aparência. Claro, são irmãos, tem sim aparência semelhante. Semelhança de Deus, nós vamos destacar algumas coisas. Primeira semelhança que o homem tem por Deus, qual é? A capacidade de pensar. Apesar que algumas pessoas não gostam muito de pensar, têm preguiça de pensar, mas nós temos essa capacidade. Diferente do animal que age puramente por instinto, o animal não pensa: vou fazer isso, não pensa. O animal age por instinto. Ele está com fome, ele vai lá e come. Ele quer saber o risco, até que ele come veneno. O homem não, o homem testa, ele examina, verifica, sabe se vai ser bom ou não vai ser bom, ele analisa. Então, o homem tem essa capacidade que os animais não têm. Segundo, o homem tem a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Nada da criação é semelhante ao homem nesse quesito de escolha. Nós escolhemos, nós podemos verificar várias coisas, examinar e depois dizer: não, eu prefiro isso aqui para mim é melhor. Outra característica: Deus é o criador de tudo e deu inteligência ao homem para inventar. Olha a quantidade de coisa que o homem já inventou. Nós, cada vez mais, a gente se espanta, a gente pensa: agora não falta mais inventar nada. Quando no outro dia surge um equipamento novo. Ele inventou panela, câmera biológica, computador, cadeira. Esse prédio, como é que alguém podia imaginar que podia subir um negócio desse aqui, todo de concreto, todo ar-condicionado, equipamento, tudo que está ao nosso redor, tem uma capacidade inventiva muito grande. O homem também tem uma capacidade de se relacionar com o seu semelhante, com as outras pessoas. Agora, vem todos o quê? Quem é que não tem capacidade de se relacionar? Não entendi. Alguns não têm se relacionar. Não, todos se relacionam. O homem é um ser relacional. Ele não consegue viver isolado do grupo. Um animal, você pega uma cobra, vários animais, você pode deixar ele longe, ele não sente a menor falta de um semelhante igual a ele. Não sente falta. O homem sente. O homem não consegue viver sem ninguém. Se você pegar um homem e colocar ele em um determinado local, com comida, água, tudo, daqui a pouco ele tem a tendência natural de não suportar. Qual foram os maiores problemas dessa pandemia? Crise de ansiedade. Os maiores problemas. Várias pessoas que, até muitos crentes, pessoas que eu tenho um respeito muito grande por elas, e eu ligava para elas, e pastores, amigos meus, mas eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Não aguento mais ficar em casa, estou na crise de ansiedade, realmente.
Por que isso acontece? Porque o homem foi feito para se relacionar com as pessoas. Entendeu? Mas dizer que o homem é semelhante a Deus não é o mesmo que afirmar que ele é igual a Deus. O homem é igual a Deus? Sim ou não? Eu não estou dizendo que ele é semelhante. Significa que ele é igual? Claro que não. De jeito nenhum. Ele não é. Ser semelhante a Deus significa só dizer que o homem se parece com ele em alguns aspectos. Vamos ver outras semelhanças que existem entre o homem e Deus. Outra, mentalmente. O que significa isso? O homem foi criado como um ser racional. Então, ele tem, em outras palavras, o poder de raciocinar. Isso significa que Deus deu a ele um intelecto, uma habilidade para ele usar a inteligência dele. E ele usa para quê? Usa para criar máquinas, ele usa para escrever um livro, ele usa para uma pintura. Quantas vezes você viu um animal pintando? Ah, eu vi uma pintura. Não sei quando pega esse animal que pega, bota um pincel na ponta do bico do papagaio, ele pinta e diz: ah, isso é uma obra de arte. Um monte de rabisco. A definição de arte hoje está muito esquisita, né? Segundo aspecto que nós podemos destacar da semelhança do homem com Deus é o aspecto moral. Então ele é moralmente semelhante. O homem foi criado em justiça e não sei se o homem não tivesse pecado, ele continuaria puro. Infelizmente o pecado foi que estragou o homem. E você vai notar no capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, ele vai dizer que viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Deus criou o homem pecador? Não. Criou o homem puro. O homem veio a pecar. Deus sabia que o homem pecava? Sabia. Mas isso não significa dizer que ele criou o homem pecador. Ele criou o homem puro. Então, quando Deus viu o homem sem pecado, isso aqui é muito bom. Entendeu? Então, a nossa consciência é o exemplo daquilo, da semelhança de Deus no aspecto moral. Todas as vezes que alguém escreve uma lei, todas as vezes que alguém volta atrás de um determinado erro, mostra o qual moralmente a gente é semelhante a Deus. E o terceiro aspecto é socialmente. O homem foi criado para ter comunhão. Nós já falamos muito sobre isso, né? Então, qual foi o primeiro relacionamento do homem? Não, com quem o homem se relacionou pela primeira vez? Com Deus. O primeiro relacionamento do homem foi com Deus. Adão foi criado, Deus conversava com ele e ele tinha um relacionamento. Certo? Então vamos lá. Agora, como a imagem de Deus no homem foi manchada? Essa é a pergunta que a gente tem que tentar responder. Vamos para Gênesis capítulo 3. Versículo 6, diz assim: vendo a mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nós vemos aqui que Deus deu ao homem o quê? O livre-arbítrio. O que é isso? Ele disse: olha, em crer você é puro. Você quer pecar? Saiba que tem consequências. O homem preferiu pecar do que ter comunhão com Deus. Ele poderia não ter pecado? Poderia. Mas ele preferiu pecar. E, óbvio, pois não. Então, se Adão ele não pecasse, a gente não teria pecado? Não. Estaríamos no Éden agora. Oi? Estaremos no Éden. Não é que a gente estaria fisicamente no jardim do Éden, mas nós teríamos a opção de estar naquele mesmo ambiente. Você falou Éden. Éden. O que significa a palavra Éden? De Adão. leite.
deleite, prazer. Só a mulher tivesse pecado, o homem não tivesse pecado, o que é que tem? Faça a menor ideia. Se isso não aconteceu. O que tu acha que seria? Menor ideia. Menor. O que eu disser vai ser chute. E chute que com certeza não estaria certo. Vamos passar para frente. Então o homem fez a escolha. O homem tinha a possibilidade de pecar e não pecar. E ele preferiu pecar. E o pecado, o que aconteceu? O pecado manchou a imagem de Deus no homem. Deus permitiu que o homem fosse beneficiado com a sua criação, mas depois que a imagem de Deus no homem foi manchada pelo pecado, o homem passou a usar uma capacidade muito ruim, a capacidade de fazer o que era mal. E você vai ter aí o homem com pensamentos ruins, que ele poderia ter só pensamentos bons. O homem decide fazer coisas ruins, aquilo que prejudica ele mesmo e até o seu próximo. Tudo isso é reflexo do mal. O homem passa então a inventar coisas ruins. Como Arma de fogo. Deus, a sua soberania, gostaria que o homem saísse matando uns aos outros? Não, até que eles não matarás. Mas, por causa de todo o contexto do pecado na vida do homem, ele permitiu algumas situações onde ele tem que destruir seu semelhante. Ele passou a ter relacionamentos ruins. Desde sendo capaz de amar as pessoas, eles começam a brigar, começam a ferir um ao outro. Tudo isso veio por causa do pecado. Então a imagem de Deus no homem foi manchada. Agora, até aqui só viu coisa ruim, né? Então fica a pergunta: mas como é que eu posso voltar a ter a imagem perfeita? Só tem uma maneira. Qual é? Vamos lá para Efésios 2:10. Verso 10, vamos lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele diz que nós agora somos o quê? Feituras deles, criadas em Cristo. Então só tem uma maneira agora de a gente resgatar aquele homem. Qual é? Através da imagem de Cristo. Como resgatar a imagem perfeita? Através da cruz de Cristo. A partir do momento que eu aceito Cristo como meu Salvador, aquela imagem ruim, pecadora, começa a ser transformada. Aquele desejo que eu tinha de fazer o que não presta, agora eu passo a ter um desejo agora de fazer coisas corretas. Aquele desejo que eu tinha de fazer maldade para as pessoas, agora como crente eu tenho o desejo de ajudar as pessoas. Somente através de Jesus Cristo nós vamos poder resgatar a imagem perfeita. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos ser semelhante a Cristo. Então, nós passamos a ser agora uma nova imagem. Olha o 2 Coríntios. Agora vamos pular para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 5:17. Nova imagem em nós, criaturas. Uma nova imagem em nós, criaturas. 2 Coríntios 5:17. Certo? Então, a partir do momento que eu aceito Cristo agora, eu tenho agora uma nova imagem. Aquela imagem e semelhança de Deus que tinha sido destruída pelo pecado, agora começa a ser restaurada.
Quais são as coisas que eu tenho que fazer? Exemplos bem práticos para me resgatar essa nova imagem. Algumas coisas. Exemplo, o perdão. O perdão é uma marca da nova criatura. A nova criatura em Cristo Jesus, ela pratica o perdão. Outra coisa que nós fazemos, o amor. Nós amamos por quê? Porque resgatamos de Cristo aquela imagem corrompida que tinha aqui. O amor é um reflexo de alguém que é crente. Outra coisa que nós resgatamos, os bons relacionamentos. É algo que nós resgatamos em Cristo. Você chega na igreja, você tem relacionamentos gostosos, somos todos irmãos, praticamos o amor cristão aqui. Ou a santidade também é resgatada em nós. Passamos agora a querer ser santos, a fazer coisas que agradem a Deus. O serviço também, passamos a servir uns aos outros, a cuidar mais uns pelos outros. Todas essas são características daquela nova criatura transformada através do Senhor Jesus Cristo. Então, para concluir, nós entendemos que Deus criou o homem de uma forma muito especial e lhe deu um lugar de destaque junto à sua criação. Deus criou o ser humano perfeito, à sua imagem e semelhança. O homem pecou. Mesmo assim, Deus não desistiu de nós. Ele manda então o Senhor Jesus Cristo para a partir daí nós sermos transformados. Por causa do pecado, o homem perdeu a parte da imagem e semelhança de Deus herdada pelo Criador. Mas se cremos em Jesus Cristo, Ele poderá resgatar essa imagem e semelhança que foi manchada pelo pecado. Devemos ter uma atitude cristã que evidencie a nossa nova imagem em Cristo. Essa história dizia assim: não, mas eu me converti e continua a mesma coisa. Então, talvez você não tenha se convertido. O verdadeiro crente, ele mostra sinais de transformação. O velho homem era manchado. O novo homem é marcado por Cristo. Não tem mais aquela mancha que o separa. Então, que Deus nos abençoe com essas verdades e possamos cada vez mais buscar essa nova imagem em Cristo. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és, que providenciaste o Senhor Jesus Cristo para morrer numa cruz, para resgatar aquela imagem perdida que nós tínhamos. E agora somos a semelhança de Cristo. Ajuda-nos a cada vez mais sermos realmente semelhança de Cristo em tudo que fizermos. No perdão, no amor, nos relacionamentos, na santidade. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço, no nome de Cristo Jesus. Amém.